maior no reino de Deus, irmãos, não é aquele que muitas vezes tem uma posição, é aquele que serve. Nós estamos findamos 14 anos do ministério, e os ciclos de 7 anos e seus múltiplos, eles são muito importantes na Bíblia. E eu me lembro quando a gente estava terminando 5 anos de ministério. O profeta Amaro, ele chegou para mim e falou assim: quantos anos tem a igreja? Eu falei, 5 anos. Aí ele disse assim: os primeiros anos você só cava para baixo, enterra dinheiro, ninguém vê o esforço, e é como uma construção, e a profundidade da escavação vai determinar o quanto será construído para cima depois. E realmente essa palavra, ela me chamou a atenção por 2 razões, porque realmente ainda enfrentávamos um tempo assim muito difícil, e aquelas palavras proféticas, elas foram muito consoladoras, encorajadoras para a gente continuar a jornada, né? E os primeiros 7 anos, eu diria que foram anos de fundamentação e estabelecer a nossa identidade. Depois, nesses últimos, de 19 para agora, 26, são mais 7 anos, eu sempre tenho expectativas grandes, muito grandes em Deus, e com base nas palavras que Deus nos deu também, então sempre com expectativas grandes, mas só que eu não sou assim uma pessoa, um líder que planeja muito. A gente vai fazendo, vamos fazendo que Deus vai direcionando. Nós não aprendemos muita coisa na faculdade. Eu fiz teologia 4 anos, mas muita coisa nós não aprendemos. E principalmente em questões de planejamento, tal, fomos aprendendo com a experiência tudo isso. E eu creio que se eu tivesse uma maior capacidade de planejamento, nós teríamos já crescido muito mais. Mas esses últimos 7 anos, ainda assim, Deus teve graça e misericórdia de nós, e foi um tempo de expansão, porque hoje nós estamos com um trabalho no Japão, liderado pela nossa irmã Leila, que aliás tem feito um grande trabalho lá. Olha ela, vou te contar, uma guerreira do Senhor. Nós temos um trabalho em Ouro Fino, Soraya, outra guerreira do Senhor, né? Nós estamos com um trabalho em Sidrolândia. Falei para esse ano para a Lucimara, tu por enquanto assume lá, porque eu estou com muito trabalho. E estamos com um trabalho em Brasília, com a Zimir, liderando lá. Eu não sei porque só tem mulher liderando, não era o meu, não era a nossa ideia, mas, né, é o que nós temos, né? Quando não tem o cão para caçar, vamos caçar com os gatos mesmo. Leoas, recolha essa palavra, colocar os pés na cruz, leoas no Senhor. E o que nos espera agora os próximos 7 anos? Orei ao Senhor sobre isso. E vamos continuar um tempo de expansão, consolidação que construímos até agora, mas a palavra que Deus me deu ainda é um tempo de expansão, de crescimento, e vai ser um tempo de muita frutificação. Quem vai produzir muitos frutos? Alguns aqui vão. Só quem se manifesta, né? Não, mas todos nós vamos produzir muitos frutos para a glória de Deus. Amém, irmãos? E eu queria compartilhar com vocês nessa noite algo que muitos sabem disso, mas para a gente nunca se esquecer. Eu quero falar sobre a identidade do nosso ministério. Uma das coisas muito importantes na vida, seja nós como pessoa, ou também a sociedade, uma cidade,
uma igreja, uma das coisas mais importantes é você saber a sua identidade, quem nós somos. Então, é claro, eu fiz o curso Veredas, e lá sempre falava, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, amém? Só que você já percebeu que muitas vezes nós não vivemos como filhos de Deus? Aí eu ficava aquilo lá batendo na minha cabeça. Eu sei que eu sou um filho de Deus, e todo mundo sabe que é um filho, uma filha de Deus, mas a maior parte das pessoas não vivem como filhos de Deus. E a identidade, ela é importante. E também a identidade ministerial, ela é importante. Quem nós somos como ministério. E a identidade, normalmente, ela se manifesta, na verdade, no nome. Cada um de nós temos um nome, se você não sabe, o teu nome tem significado, mesmo você sabendo ou não sabendo. E normalmente é o nome da pessoa ou de uma organização que define a sua identidade. É interessante, se você ver biblicamente, cada pessoa que nasceu, então lá na antiga aliança, quando era dado o nome, era devido a alguma circunstância ou situação. Você vai ver, por exemplo, lá em Josué capítulo 7, fala de Acã. Se você lê o nome Acã, e você lê o que vai dizer que ele foi o perturbador de Israel. O nome dele e a palavra perturbador é a mesma raiz hebraica. Porque, no geral, aquilo que é a pessoa, o nome dela vai se manifestar na identidade dela. Assim aconteceu com Jacó, assim aconteceu com Abraão, assim aconteceu com Pedro, porque Deus, Ele também dá um nome, ou às vezes muda o nome, porque está mudando o quê? A identidade. E estou dizendo tudo isso para dizer por quê que a nossa identidade é uma identidade de servos de Cristo. Por que o nosso nome como igreja é servos de Cristo? Não é um nome assim muito atraente, né, Guilherminha? Tem nomes bonitos, igrejas, o povo inspirado colocou um nome bonito, tal, chamativo, né? Porque o que manda muito hoje é marketing, né? Mas servos de Cristo não faz marketing, porque ele não precisa fazer marketing. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 35. Então diz assim, Marcos 10, a partir do 35, e vamos ler até o 45, na minha versão revista e atualizada, tá? Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com o que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com o que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate
por muitos. Então veja só, essa história ela é muito importante para o contexto bíblico e também para o contexto da igreja como um todo, irmãos. Existe na sociedade, e mesmo uma influência da sociedade dentro da igreja, uma busca por parte das pessoas de um reconhecimento, de uma posição, de um lugar de status. Porque um lugar de status é um lugar de proeminência dentro da sociedade. Ninguém quer ficar, vamos dizer assim, passar uma vida toda meio que escondido. Ninguém quer ficar. Todo mundo busca um lugar ao sol, um lugar onde a pessoa possa ser vista, reconhecida, ser honrada. Mas quando a motivação é errada, irmãos, é um problema. Deus tem um lugar para mim e para você, para nos colocar como cabeça, não como cauda. É uma promessa de Deus, para aqueles que obedecem ao Senhor, para aqueles que seguem ao Senhor. Só que, muitas vezes, a ambição egoísta tem levado as pessoas até mesmo a irem por atalhos, ou muitas pessoas ficarem magoadas, ressentidas, quando elas não são lembradas por alguma situação, algum momento da vida, por razões diversas. E uma das causas principais, porque não há unidade na igreja muitas vezes, é por causa dessa ambição egoísta, da vaidade, que é uma iniquidade no coração do ser humano de uma forma geral. Isso se manifesta em muitas situações, e aconteceu também entre os 12 discípulos de Jesus. Então chega Tiago e João diante de Jesus, e você veja bem que em todos os evangelhos, não tem muitos pedidos, não tem muitos momentos em que os discípulos chegam para Jesus para pedir algo, não tem. Está registrado pelo menos, ou ao menos, 2 pedidos dos discípulos, e esse é um desses. O outro é: Senhor, ensina-nos a orar. O outro pedido foi um pedido sábio, mas esse pedido revelou o que estava no coração de Tiago e João. Então Jesus fala assim: que quereis que vos faça? Aí então eles falam assim no versículo 37: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Porque, pensa, ele fala assim, eles tinham uma convicção que chegaria um momento de glória na vida de Jesus. Eles não tinham ainda clareza do que na verdade Jesus se tornaria, mas eles queriam sentar um do lado da direita e outro à esquerda. Então a Bela e a Ana sentou do teu lado aí, Mel, porque é muita glória. É muita glória. Mas por que eles pediram a direita e a esquerda? Porque é uma posição de status. É uma posição de status. Então, no geral, as pessoas estão buscando por uma posição. O mundo é assim, a sociedade é assim, a liderança, as pessoas lutam muitas vezes, trabalham incansavelmente muitas vezes para alcançar uma posição de liderança numa empresa, em algum lugar. Por quê? Além de ganhar um bom salário, é também um lugar de status, é um lugar de reconhecimento, e eles também estavam buscando isso. Então Jesus, a Bíblia vai dizer que depois dessa pergunta, então Jesus vai falar: olha, vocês podem beber do cálice ou receber o batismo com que eu sou batizado? E eles respondem que eles podiam. Mas Jesus fala assim:
Quanto, porém, ao assentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Agora, o interessante é que os 10 outros discípulos, lá no versículo 41, diz assim: indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Por que eles ficaram indignados, irmãos? Porque eles também queriam sentar à direita e à esquerda de Jesus. Eles só não pediram, eles só não pediram, mas eles queriam sentar também nesse lugar, que é um lugar de status, é um lugar em que eles também queriam ser reconhecidos como aqueles que andavam com Jesus, mas que poderiam também receber a glória que Jesus ia receber. E Jesus traz um dos principais ensinamentos, não só para quem está sendo preparado para ser um líder, mas para aquele que quer agradar ao coração de Deus. E ele vai então dizer assim, no versículo 42, ele vai citar o exemplo dos governadores dos povos, que têm sob o seu domínio, e eles exercem autoridade, porque toda pessoa que não aprendeu a servir, irmãos, quando se torna um líder, pode ser um líder mais autoritário. Autoridade é uma coisa, autoritário é uma outra coisa. E daí então Jesus vai dizer assim: se você quer se tornar grande, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. O maior no reino de Deus, irmãos, não é aquele que muitas vezes tem uma posição, é aquele que serve. É aquele que serve. Amém, irmãos? Esse texto é o texto base que Deus me concedeu para dar o nome da igreja. Nós somos servos de Cristo. E como eu disse para você, servos não precisa de marketing, porque quem serve, os seus frutos e os seus resultados são o seu próprio marketing, irmãos. E isso vai te levar ao quê? À grandeza. Isso vai nos levar à grandeza. Quando você tem um coração de servo, você pode ter certeza, você vai se tornar grande no reino de Deus. A medida da sua disponibilidade em servir é o que determina o quão grande você vai ser no reino de Deus. Porque é importante isso. Muitas pessoas são capacitadas por Deus, têm dons e habilidades dadas por Deus, têm realmente uma capacitação, mas muitas delas só servem quando lhes é conveniente. Quando lhes é conveniente. E por isso, acabam não se tornando grande, mesmo com toda capacidade que a pessoa tem. Mas eu quero que você entenda algumas coisas aqui. Veja bem comigo lá em 1 Pedro, capítulo 4. Vamos aprender algumas coisas aqui. No versículo 10, diz assim: servi uns aos outros, 1 Pedro 4,10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então nós servimos a Deus de que forma? Com o dom, conforme o dom que Deus nos deu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, com aquilo que Deus te deu, com a capacidade que Deus te deu. Deus dá dons a cada um de nós, irmãos, a cada um de nós.
Uns até têm mais do que outros, mas aquilo que Deus te dá, é com isso que você serve a Deus. Então, por exemplo, muitas pessoas hoje me enviam no WhatsApp, ou no Instagram, ou no YouTube, pedindo oração. Ora por mim por isso, ora por mim por aquilo. É claro que não dá para ficar respondendo todo mundo, né, irmãos? Mas por que as pessoas pedem oração para mim? É porque de alguma forma eles estão vendo que as orações estão sendo respondidas. É porque é um aspecto da minha chamada ministerial. Então, pessoas chegam e falam: pode orar por mim? Tem gente que a maior parte eu não conheço, na verdade, mas pede oração. E eu quero servir a Deus com o dom que Deus me deu. Com o dom e a capacidade que Deus te deu, se você disponibiliza isso, você vai ver que é no dom de Deus que você vai produzir frutos, você vai produzir resultados. E é nesse dom que você vai crescer no reino de Deus. Crescer no reino de Deus. Por isso que um dos aspectos do nosso ministério, não só ativar dons espirituais, mas colocar cada pessoa dentro do seu chamado, segundo o dom que Deus deu. Agora, tem gente que tem dom igual a gente? Também tem. Mas por que diferencia às vezes, irmãos? Por que diferencia pessoas que às vezes têm o dom, o outro também tem, poderia ser usado também por Deus, mas um é mais usado por Deus do que o outro? Uma das razões, como eu disse, é a questão da disponibilidade em servir a Deus. Mas existe um outro aspecto também, que é importante, irmãos, não só ser disponível, mas servir ao Senhor com alegria. Abra comigo lá no Salmo 100, versículo 2. Diz assim: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Não é aquele negócio tipo assim: ô Eduardo, você pode fazer isso? Tu é bom nisso. Aí Eduardo fala assim: mas começa a reclamar, e não sei o que e tal. Pode esquecer. Uma pessoa que não serve a Deus com alegria, irmãos, que não serve, é um peso para ela. Irmão, precisava fazer isso. Não posso, nunca pode, sempre tem outras coisas. Ela vai indo para o fundo da fila. Pode ser até a próxima da fila, mas ela acaba indo para o fundo da fila, porque ela não serve a Deus com alegria. Não só não tem disponibilidade, às vezes até tem, mas não serve com alegria. Nós precisamos servir com alegria, amém, irmãos? Irmãos, quando o servir a Deus se torna um peso, a gente tem que olhar para dentro de nós. Tem algum problema? Tem algum problema? Quando a gente perde a alegria, irmãos, de servir a Deus, algum problema nós estamos tendo. Amém, irmãos? Temos que cuidar do nosso coração, porque veja bem, Jesus, Ele não te resgatou, não te salvou, para você ficar assim, vivendo a sua vidinha do jeito que você quer, não. Ele te resgatou, porque Ele tem um projeto, um propósito na sua vida, de usar a sua vida como um vaso de honra nessa terra, para que acima de tudo o seu nome seja glorificado, amém, irmãos? Mas veja bem, em Colossenses, no livro de Colossenses, capítulo 3, Colossenses capítulo 3, no versículo 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Tudo
quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Irmãos, servir a Deus não é de qualquer jeito. A gente precisa se preparar. Eu não estou falando para quem prega somente ou para quem canta. Para tudo que vamos fazer, irmãos, no Senhor, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos dar o nosso melhor. Fazer com excelência. Talvez o nível de excelência para um é diferente para outro. Mas se você fizer de todo o teu coração, é o que importa para Deus. É o que importa para Deus. Não é aquela pessoa meio que desmotivada para fazer as coisas para o Senhor, não. De todo o coração. Olha para a pessoa do seu lado e diz: é de todo o coração. E você faz o melhor. Não é quando dá, quando pode. Não. Por quê, irmãos? Não é para homens, porque se você faz as coisas esperando receber o reconhecimento dos homens, muitas vezes ele não virá, mas a recompensa é do Senhor. A recompensa é do Senhor. Deus vai te recompensar. Pode demorar, pode ser um tempo mais longo, mas veja bem, Deus vai te recompensar. Então, muita gente é habilitado, tem até disponibilidade, mas muitas vezes a motivação do seu coração não é fazer as coisas de todo o coração, é quando pode, quando quer. Não, irmãos, quando Deus nos chama, quando Deus nos dá a oportunidade, não perca as oportunidades. Muitas vezes são as portas que estão se abrindo para nós, irmãos, e exige muitas vezes sacrifício. Exige muitas vezes um esforço, uma dedicação que às vezes outros não fazem, ou fazem de qualquer jeito. E é claro, isso vai atrasando o processo na vida da pessoa. Amém, irmãos? Eu quero que você entenda isso. Por quê? Porque Deus vai te fazer grande no reino de Deus. E não é que você está buscando grandeza, mas quem serve vai se tornar grande. E veja, por que Jesus falou e usou sempre a palavra servo para explicar para os seus discípulos? Porque veja bem em Filipenses capítulo 2. A partir do versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então veja, o apóstolo Paulo está falando para ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Pense bem nisso. Vamos supor um grande empresário, um grande nome da nossa sociedade, uma pessoa muito bem sucedida, mas que se deixa esse lugar, por exemplo, para se tornar alguém que vai limpar a sua própria empresa. Você consegue ver alguém fazer isso? Não é porque às vezes não tem tempo, não é isso. Mas veja, o Senhor, sendo filho de Deus, deixou a sua posição para ser como um homem e para ser um servo. Para ser um servo. Eu me lembro, eu ouvi esse exemplo de um líder, e esse líder foi questionado, porque é uma pessoa já muito conhecida aqui no Brasil, um grande pregador. E um discípulo dele falou assim para ele: por que
que o Senhor vai pregar nessas igrejas pequenas, que tem 10 pessoas. Aí ele disse assim: é para eu não me esquecer de onde eu saí e quem eu sou, para que a glória não encha o meu coração e tome o lugar de Deus na minha vida. Ainda hoje, irmãos, é que a gente tem saído e viajado muito, mas tem algumas coisas que eu faço intencionalmente. Ontem estava bom o churrasco lá, quem foi, né, irmãos? Estava bom o churrasco, né? Vamos ver se a gente faz outro, né, Eduardo? Só que de ano em ano é muito tempo. Oliver ficou feliz lá. Oliver, você tem que adotar a filosofia da pastora Alice. Ela vai na academia, ela se dedica em exercício para depois comer. Não é, Alice? Você tem que adotar essa filosofia também, senão só vai comer, não pratica, você vai enchendo de glória, é muita glória, é muita unção. Mas uma coisa que a gente procura fazer, ontem vocês chegaram lá no churrasco, certo? A maior parte de vocês. Estava tudo pronto lá, não estava? Foi eu, o Dudu e o Aquil que montamos lá as cadeiras. Porque nós somos servos, amém? Vocês comeram, não comeram? Mas eu, Aquil e mais alguns guardamos as mesas e as cadeiras lá também. Porque nós somos servos de Cristo. Servos de Cristo. Porque nós não somos somente líderes da igreja. A nossa identidade é servir ao Senhor e servir as pessoas. Não pregamos nada lá ontem, mas a gente pode servir com o que a gente pode fazer. É isso que nos torna grande no reino de Deus, irmãos. É isso que faz com que as portas se abram, com que Deus pode nos levar a viver coisas extraordinárias no Senhor. E eu quero que você entenda que não é só servir a Deus, mas é servindo as pessoas, é que nós estamos servindo a Deus. Eu sempre procuro falar para o Ministério de Louvor, está cantando aqui, muito bom, glória a Deus, foi muito bonito o coral hoje, né, irmãos? Quem sabe ano que vem você não vai estar aqui não, porque canta mal, fica aí mesmo. Mas se você cantar bem, quem sabe tu vai estar aqui também no coral. Mas não é só cantar para Deus, não é só isso, que não é uma atitude só para com Deus, porque a Bíblia fala que quando eu amo a Deus, eu também amo as pessoas, e se eu não amo as pessoas, eu não amo a Deus. Quando eu sirvo as pessoas, eu também estou servindo a Deus. Sim, amém, irmãos? Estão entendendo, né? Eu quero que você guarde, é uma mensagem hoje para que você entenda a nossa identidade em Cristo. Nós somos servos de Cristo. Nós queremos servir ao Senhor por aquilo que Jesus Cristo fez por mim e por nós. Amém? Você não sente no seu coração muitas vezes retribuir alguém que lhe fez o bem? Não é assim? Nós queremos de alguma forma retribuir ao Senhor aquilo que Ele fez por nós. Não importa, homens são homens, têm suas falhas, seus problemas, mas acima de tudo nós queremos retribuir a Deus e ser bênção na vida das pessoas. Amém, irmãos? Ok? Mas veja bem, eu quero que você veja, porque lá fala assim, que aquele que quer se tornar grande, seja o servo de todos, certo? E realmente uma pessoa se torna grande quando ela serve as pessoas. Veja comigo lá em Josué, no capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 1.
Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, veja bem, vai dizer de Moisés que ele era o quê? Um servo do Senhor. Ele não chama ele do grande profeta Moisés, não chama ele do grande libertador de Moisés, ou de Israel, mas ele vai falar, servo do Senhor. Mas veja bem acerca de Josué, servidor de Moisés. Servidor de Moisés. Veja, Josué foi escolhido para dar continuidade àquilo que Moisés tinha iniciado, não porque ele era somente bom naquilo que ele fazia, mas é porque ele servia as pessoas e servia o seu líder. E por isso ele liderou, porque no reino de Deus, quem mais serve é o que se torna maior, irmãos. Não há como a pessoa chegar no propósito de Deus para a sua vida, se ela não se tornar um servo, se ela não servir. Agora veja comigo um outro texto, 1 Samuel, no capítulo 17, 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 32, Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir, para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro, desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Veja bem, irmãos, Davi já tinha sido ungido para ser o futuro rei, cronologicamente já tinha sido ungido, ele seria o futuro rei. Mas quando surgiu uma oportunidade, ele se apresenta para servir, para lutar contra o Golias. E quando ele é trazido para Saul, você vai ver nesses 5 versículos lidos, que por 3 vezes, ele se apresenta como teu servo. Como servo, o teu servo, o teu servo, o teu servo. Não é à toa que ele se tornou o maior rei de Israel, irmãos, porque ele tinha um coração de servo, era alguém que estava disposto a servir, e servir o rei, que estava na posição que um dia ele estaria. Maior no reino de Deus é aquele que serve. Veja comigo, lá em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. No versículo 21. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Eliseu também foi escolhido para ser o sucessor profético de Elias, e na qual recebeu a porção dobrada, porque ele também tinha um coração de servo.
Todos esses três são exemplos na Bíblia de homens que se tornaram grandes no reino de Deus, assumiram grandes responsabilidades, porque acima de tudo, tinha a capacitação? Tinha, mas eles tinham coração de servo. E por que, irmãos, precisamos ter um coração de servo? Porque quem tem o coração de servo, traz glória ao Senhor, irmãos. A pessoa não faz as coisas buscando a glória dos homens, mas ela faz o que tem que ser feito, serve ao Senhor, com os seus dons, talentos, com os seus recursos financeiros, para glorificar ao Senhor acima de tudo. Se tornam grandes no reino de Deus, porque são servos. Mas tem uma coisa ainda mais importante ainda. Abra comigo no João, capítulo 15. O Evangelho segundo João, capítulo 15. Versículo 14. João capítulo 15, versículo 14 e 15. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. O que é maior do que se tornar grande no reino de Deus, irmãos? É se tornar amigo de Jesus. Ninguém se torna amigo de Jesus sem antes ser um servo de Jesus. Aleluia, irmãos. Você pode orar e orar muitas vezes, muito tempo, mas não é a oração que nos torna amigos de Jesus. O que torna uma pessoa amiga de Jesus é obedecer, servindo ao Senhor. Será que tem alguém aqui que quer ser amigo de Jesus? Servos de Cristo. Quem serve ao Senhor vai se tornar amigo de Jesus, irmãos. E qual é a diferença do servo e do amigo, irmãos? O amigo, ele vai continuar servindo ao Senhor, não é que ele para de servir, mas o amigo é dado a conhecer aquilo que Deus tem como segredos. Os segredos de Deus são revelados àqueles que se tornam amigos de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Eu quero deixar uma palavra simples ao seu coração, em especial você que faz parte do ministério. Como é que as pessoas vão saber que você é dessa igreja aqui, irmãos? É porque tu vem aqui? É quando tu tem o DNA, a identidade de servos de Cristo. É quando as pessoas vão reconhecer, essa pessoa é daquela igreja, porque ela é um servo, uma serva do Senhor. Aleluia. Jesus não nos deu a sua vida para a gente ficar vivendo do nosso jeito, não, irmãos, mas para nós vivermos para o Senhor, servindo ao Senhor, servindo as pessoas com os dons e talentos que Deus nos deu, fazendo de todo o nosso coração, servindo com alegria ao Senhor. E eu digo para ti, eu sei que muitas pessoas não são proativas. No geral, as pessoas muitas vezes esperam ser mandadas. Faz isso. Tem gente que se fala, ela faz.
mas a gente tem que ser mais proativo, irmãos. E eu quero encerrar com um testemunho. Eu me lembro quando eu cheguei em São Paulo, eu sempre quis servir a Deus, como uma atitude de gratidão a Deus. Aí eu chego lá, não conhecia ninguém, não sabia muito bem o que poderia ser feito, mas eu vi uma oportunidade. Não tinha recepcionista na igreja. Daí eu falei, pastor, posso ser o recepcionista da igreja? Ele falou, pode ser. Aí eu lá, recepcionando, durante 4 anos, irmãos, fiquei recepcionando as pessoas na igreja, com alegria, igual a Alice. Né? A Alice, você chega lá, sempre ela está sorrindo, faça sol, faça chuva, a Alice está ali. É bom quando tu chega, né, num lugar e você é bem recebido, não é? E a Alice está ali, quando ela que está na recepção, a alegria de receber as pessoas. Eu também recebi assim, Alice. 4 anos ali, servindo ao Senhor como recepcionista, irmãos. Como recepcionista. Aí, a diretoria da igreja, da denominação, falou assim, o Márcio, em 2008, ele está indo para Campo Grande. Foi nomeado para ser pastor de jovem. Eu estava terminando o seminário naquele ano. Aí uma senhorinha, ela chegou assim para mim e falou assim, Márcio, nós somos gratos pela tua vida. Você foi bênção para nós nesses 4 anos. Vamos até construir uma estátua tua na entrada da igreja. Falei assim, não, faz isso não, que isso daí é uma idolatria. É um ídolo. Mas irmãos, pequenas coisas que você faz com alegria, de coração, abençoam vidas. Não precisa muitas vezes ter um grande talento, precisa ter um coração para servir. Eu realmente assim digo, de coração, irmãos, é muito triste ver gente que não quer servir a Deus ou serve de qualquer jeito, porque ela não está fazendo para homens, ela está fazendo para Deus. E se aquilo lá é o melhor que ela tem para fazer para Deus, às vezes não é melhor nem fazer. Mas quando Deus coloca algo na tua mão, glorifica ao Senhor de todo o seu coração, porque Ele é digno, Ele merece isso. Mas é uma grande alegria quando tu vê pessoas dedicadas, servas, seja se tornando um líder ou não, fiel, constante, porque para um servo de Cristo não precisa título, não precisa posição, não precisa marketing, porque o servo de Cristo procura glorificar a Deus com a sua vida e com o seu serviço, o seu trabalho. Amém, irmão?